Doutora Lívia. Bom dia a todos, a todas. Quero saudar toda essa mesa na pessoa da senadora Ana Amélia. Agradecer, senadora Ana Amélia, a sua abertura sempre ao diálogo. Faço parte de um grupo de trabalho do Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal, principalmente na questão arqueológica. A senhora, o seu gabinete, sua assessoria, tem estado sempre sensível às conversas conosco, nos recebendo quando necessário. Da mesma forma, o senador Valdemir Moca, que também, por meio de sua assessoria, tem nos recebido lá nos assuntos também ligados à questão de arqueologia, patrimônio cultural. Não posso deixar de homenagear a senadora Maria, né, que brilhantemente representa o Estado de Sergipe aqui nessa casa. E quero agradecer muitíssimo ao senador Caiado, também pela amizade, né, com o Ministério Público Federal e pelos esforços que empreendeu na primeira oportunidade dessa audiência para mudar a data, quando nós informamos que nos era impossível comparecer naquela data, porque já tínhamos assumido no Ministério Público Federal a tarefa de substituir uma colega que estava de férias no município de Paulo Afonso da Bahia, e ficaria o município desguarnecido, né, depois de nós termos assumido o compromisso se tivéssemos que vir aqui. Então, justifico, assim, a minha ausência na primeira oportunidade, mas fiz todos os esforços junto à nossa assessoria, o Arantes, teve muitas conversas com o senador Caiado e explicou essa dificuldade que o Ministério Público tinha de comparecer naquela primeira data. Então, eu digo isso para, primeiramente, refutar as afirmações que aqui foram lançadas pelo senhor Manfredo Góes Martins, de que a nossa ausência àquele primeiro momento se dava porque não respeitávamos o Senado e porque não tínhamos consideração a essa casa. Então, de pronto, eu afasto, né, repilo essa afirmação que foi feita aqui, porque nós temos um relacionamento muito afável, muito bom com o Senado, muito respeitoso com o Senado Federal, em todas as oportunidades. Gostamos muito de estar presentes aqui para poder trazer a visão do Ministério Público sobre esses diversos conflitos e situações de complexidade na nossa sociedade que o Senado precisa resolver. Dito isso, eu gostaria de contextualizar um pouco a questão quilombola no estado de Sergipe, que é o que a gente está tratando aqui, para que vocês compreendam algumas situações. O estado de Sergipe é muito próximo da Bahia, todos vocês sabem. Na época das capitanias hereditárias, eu acho que, basicamente, nós tínhamos até uma junção ali com a capital, depois veio a separação do território, e nós temos, então, muitas comunidades negras, né, porque faz toda parte daquela vizinhança ali do estado da Bahia. Então, nós temos hoje, no estado de Sergipe, 29 comunidades decretadas pela Fundação Palmares, certificadas como comunidades quilombolas, grupos remanescentes de quilombo no nosso estado. E então falamos da comunidade Brejão dos Negros, que é o foco aqui da nossa reunião. Essa comunidade foi certificada em 2006, ela tem 486 famílias cadastradas como quilombolas, e isso gira em torno de 2.115 habitantes. A área que é pleiteada por essa comunidade, ela gira em torno de 8.139 hectares. Tá? Desses 8.139 hectares, 1.269 já sabidamente são terras públicas, terras da União, terrenos de marinha ou terrenos acrescidos de marinha. Estima-se que a área pública, quando completamente identificada por meio da LPM, porque a SPU terá que fazer esse trabalho lá antes que o INCRA comece a fase de indenização, estima-se que a LPM, quando for traçada, chegue a 3.700 hectares a área pública desse território que é solicitado pela comunidade Brejão dos Negros. Isso importa 45% da área. Ou seja, 45% da área que essa comunidade pleiteia hoje, né, é uma
estima-se que será área pública quando estiver delimitada essa LPM. Hoje, dessa área que temos propriedades registradas, nessa área, 85% pertencem a 3 famílias: a família Machado, a família Góes e a família Martins. Essas áreas serão indenizadas, não será pago, obviamente, o valor da terra nua, porque é assim que a legislação aqui fabricada pelo próprio Congresso Nacional determina, não é? Eles não serão indenizados pela terra nua, apenas pelas benfeitorias de boa-fé, porque se trata de terra da União. E é esse o motivo de todo o conflito, né? Porque esses proprietários, e como eu disse, 85% dessas áreas estão na mão de 3 famílias, Góes, Martins e Machado. Doutora Rosivan aqui é representante da família Machado. O senhor Manfredo, que esteve aqui na sessão passada, é representante da família Góes e da família Martins, que entre elas há laços também de familiaridade. São famílias que serão atingidas quando vier a fase das desapropriações. E essas 3 famílias perderão essas áreas, né, indenizados em dinheiro, porque assim prevê a legislação também. Não é a indenização das terras de quilombos, não é feita em TDA, como a reforma agrária, mas sim uma indenização em dinheiro. E passarão, então, de 3 famílias para 486 famílias. Essas famílias estão há quanto tempo na área? Há muitos anos, décadas e décadas. Existe um relatório antropológico já realizado pela Fundação, pelo INCRA, que já fez todo o levantamento histórico dessas comunidades e a permanência delas já historicamente se pode afirmar. Eu não sei exatamente a quantidade de anos, talvez alguém do INCRA que esteja aí, o antropólogo, tenha a notícia, mas como Isaltina mencionou, a bisavó dela já estava nessa área. Então, é uma área, vamos dizer assim, de ocupação praticamente centenária. Então, existe uma legislação... Esses fazendeiros entraram recentemente, é isso? A pergunta, só para não interromper, doutora Lívia... Eu estou disponível para responder todas as perguntas. Eu só quero que cuidem do meu tempo, para que eu não perca. Não, o seu tempo será respeitado. Tá. Eu penso que a pergunta do senador Medeiros foi sobre as famílias que serão retiradas de lá, quanto tempo estão lá. Essa, não... também essas famílias? Muitas famílias estão lá talvez pelo mesmo tempo, né, que essas outras, porque existe um processo de ocupação centenária. São famílias que tiveram no passado engenhos, que eram donos de terras lá e que mantinham essa população que hoje se reconhece como quilombola como trabalhadores dessas fazendas. Então, eles coexistiram sempre naquele território, certo? Então, a legislação... que trata das terras da União, ela tem um artigo específico. Eu não estou com ele aqui, mas eu sei de cabeça, porque a gente trabalha muito com essa legislação. Ela dá preferência à entrega de terras da União a comunidades quilombolas, a comunidades tradicionais, a comunidades indígenas. Então, se há um processo de ocupação de terras públicas e coexiste comunidades quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais e comunidade que não faz parte desses grupos, a comunidade branca envolvente, vamos chamar assim, existe uma preferência legal à ocupação dessas terras que está fixada para a ocupação das terras da União. Dessas 29 comunidades já decretadas no estado de Sergipe, que eu citei aqui para vocês, apenas 2 comunidades têm processos conflituosos que já chegaram à justiça. São elas a comunidade de Brejão dos Negros, que é essa que a gente está tratando aqui hoje, e também a comunidade de Ladeiras, do município de Ladeiras. Essas são as 2 únicas comunidades onde há um conflito que já reverberou
já reverberou na Justiça Federal, na Justiça Estadual do nosso estado de Sergipe. E é bom sempre lembrar que a gente está falando aqui, o padre Isaías já mencionou, mas eu gostaria muito de ressaltar que nós estamos falando de uma área paupérrima do estado de Sergipe. Se os senhores virem as fotos, que devem estar por aqui, as fotos não tem como... Tem? Vocês verão como é uma comunidade que ocupa a beira do Rio São Francisco, num estado de miserabilidade completa, tá? Sem água, até muito pouco tempo, sem energia elétrica. A energia elétrica foi instalada a nosso pedido e pedido da prefeitura pela Energisa, né, nossa companhia lá, a trancos e barrancos, porque quando o programa Luz para Todos foi chegar e ser instalado nessa comunidade da Resina, a Energisa, um dos diretores da Energisa me procurou para dizer: doutora, nós não estamos conseguindo colocar a luz, porque há jagunços embaixo do poste, armados, mandando os funcionários da Energisa descer, dizendo que lá não se coloca luz. Então, foi necessário fazer um contato com a Secretaria de Segurança Pública. O secretário de Segurança Pública do Estado colocou a polícia para dar segurança aos funcionários da Energisa, para que os funcionários da Energisa pudessem colocar luz naquela comunidade. Então, vocês vejam que eu discordo assim totalmente da doutora Rosivan quando ela fala que não há conflito. Há conflito e muito. E o Ministério Público Federal tem sido demandado por diversos órgãos federais aqui da capital e do próprio estado de Sergipe para se envolver e apaziguar esses conflitos. Então, nós temos, por exemplo, pedidos de providências que já chegaram, vou citar aqui rapidamente. Secretaria de Direitos Humanos, Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados chegou a fazer uma audiência pública lá dentro da comunidade e depois mandou um ofício para o Ministério Público solicitando dados sobre um processo disciplinar que a juíza Rosivan sofreu dentro da sua corregedoria pelo envolvimento dela nessa questão quilombola, pedindo informações sobre isso e dizendo que gostaria de apoiar as comunidades junto nesse processo disciplinar e pedindo que o Ministério Público se fizesse presente nessa complexa situação. O Programa de Defensores de Direitos Humanos, porque esse Programa de Defensores incluiu essa comunidade e alguns dos seus membros como defensores ameaçados e vive constantemente solicitando ao Ministério Público providências e relatórios para que cuide da situação de conflito. A Ouvidoria Agrária, que já fez, acho que 2 ou 3 audiências públicas no estado de Sergipe, lá dentro da comunidade quilombola Brejão dos Negros. A própria Energisa, como eu já contei aqui, que nos solicitou apoio para poder colocar a luz no local. Enfim, a gente tem uma demanda muito grande que demonstra um conflito realmente feroz. Aqui estão, ó, as casas dessas pessoas. Essa comunidade da Resina, onde nós tentamos colocar a luz elétrica, conseguimos, mas que vivem à beira do Rio São Francisco e não tem água para beber, só a água do rio, que é uma água salobra por todos os problemas que o São Francisco vive. Os senhores conhecem também os problemas do Rio São Francisco. Eles moram praticamente na foz do Rio São Francisco, e a foz do Rio São Francisco, cada dia, ela regride, né, para dentro do rio. O mar invade o rio, e a água que essa comunidade tem é uma água praticamente salobra. Eu queria dizer aos senhores que o papel do Ministério Público Federal, junto a essa questão quilombola, ocorre por quê? Primeiro, porque a Constituição Federal, que é o instrumento de trabalho de Vossas Excelências, estabeleceu como patrimônio cultural a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. E os negros são um desses grupos, portanto, representam aí nosso patrimônio cultural que precisa ser cuidado. E depois, porque o artigo 68 do ADCT, né, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, reconheceu a propriedade definitiva às terras dos remanescentes de comunidades de quilombo que estejam em suas terras, estivessem em suas terras ocupando. E obrigou o
Estado a emitir para essas comunidades os títulos. E é isso que está se dando lá em Brejão dos Negros. Né? Essa comunidade remanescente de Quilombo, de Brejão dos Negros, ela se enquadra perfeitamente no artigo que define o que é uma comunidade quilombola, que diz: considera-se remanescente de comunidade de Quilombo os grupos étnicos raciais, segundo os critérios de autoatribuição, ele se autoatribui essa condição quilombola, com trajetória histórica própria, que já foi levantada nos estudos antropológicos, dotados de relações territoriais específicas, eles têm essa relação de subsistência com esse território e com presunção de ancestralidade negra, relacionada com a resistência à opressão histórica. Essa Doutora ancestralidade Lívia, negra... A senhora teve os 2 minutos adicionais da indagação do senador, então, se a senhora puder, porque nossos senadores têm perguntas a serem feitas, e também entre os palestrantes. Está plenamente comprovada. Eu gostaria de resumir, dizer que eu tenho muitas outras coisas aqui para mostrar aos senadores. Eu trouxe diversos documentos que eu quero entregar a essa comissão, mas, senadora Ana Amélia, me permita apenas justificar, e aqui eu quero me dirigir especialmente ao senador Moca, porque eu assisti, senador, a primeira audiência e vi que o senhor ficou muito indignado quando o senhor Manfredo disse que o Ministério Público não recebia os proprietários de terra no estado de Sergipe, né? E o senhor disse: vamos chamar a Procuradoria-Geral da República, porque o estado de Sergipe, o Ministério Público Federal do estado de Sergipe não recebe os proprietários de terra. Eu tenho aqui, senador, e trouxe para o senhor a prova da mentira que o senhor Manfredo plantou aqui nessa comissão. Mentira, eu digo com essa palavra, que é uma palavra forte, porque eu tenho aqui atas de reuniões assinadas por proprietários de terra que lá foram ter comigo. Uma das reuniões que eu realizei, inclusive, com a presença da doutora Rosivan. Não era um proprietário, não, doutor. Era uma comissão da Assembleia Legislativa. O prefeito do município de Brejo Grande nos solicitou receber 3 deputados estaduais. Nós recebemos. E com eles vieram a juíza Rosivan, diversos proprietários de terra, inclusive o senhor Fausto, se recorda, né? Acho que nenhum dos dois vai desmentir esse fato, de que nós os recebemos. Eu tenho aqui as datas. Obrigada, e tudo mais. Doutora Lívia. Então, eu quero dizer que o Ministério Público recebe sim, tem aqui a comprovação, e o que houve aqui foi uma mentira plantada para causar a discórdia entre esta comissão e o Ministério Público Federal e a atuação do Ministério Público Federal. Obrigada.